Pois é, e o portal Jornalismo Verdade hoje está onde? No Pronto Atendimento Infantil, no PAI, aqui em Araucária, com a doutora Patrícia Beleschi, diretora técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Antes de mais nada, doutora Patrícia, muito obrigado por receber o Jornalismo Verdade. Estamos pautando a situação do PAI já há alguns dias, não é de hoje. E quero agradecer também à Secretaria de Comunicação que intermediou esse acesso para que a gente pudesse trazer até a população de Araucária, principalmente você que é papai, você que é mamãe, uma informação adicional. Porque em alguns dias da semana, né, doutora Patrícia, o PAI parece que pega fogo, né? A criançada toda de Araucária vem para cá. Antes de mais nada, muito boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Realmente, a gente, nesse período do ano, que a gente começa o outono, né, finalzinho do verão, começo do outono, é um período que a gente tem uma sazonalidade e para as consultas de pediatria aumenta bastante a nossa demanda, principalmente os quadros respiratórios. Então, é um período que a gente tem mais quadros de otite, resfriado, gripe, rinite, quadros de asma, quadros alérgicos. A gente tem tido também bastante quadro da síndrome mão-pé-boca, que é uma doença bastante contagiosa, então as crianças estão indo para a escolinha, para a creche, acaba que uma criança tem contato com a outra, acaba passando, então isso acaba tomando uma proporção que muitas crianças ficam doentes mais ou menos ao mesmo tempo, e isso demanda bastante consulta. Doutora, isso já é público e notório, né, nos períodos de sazonalidade, mudança de estação, queda de temperatura, aumento de temperatura, quem sofre mais são as crianças, os idosos, não é? De um modo geral, os hospitais ficam cheios, mas a pergunta que não quer calar, porque a sensação que se passa por alguns órgãos de comunicação, de imprensa, é que o PAI não é funcional. Então a pergunta que não quer calar é o seguinte: a gente já sabe quais são as origens das doenças, o porquê que a criança vem parar aqui. O PAI tem médico ou não tem? Tem médicos. O PAI tem 3 médicos atendendo de manhã, 4 à tarde, 4 no período da noite e 2 da meia-noite às 7 da manhã. Esse número de médicos, ele é estudado, ele é estruturado de acordo com a demanda. E quando essa demanda é um pouquinho mais alta, existe uma preocupação em, de repente, cobrir essa demanda com algum outro médico para que a gente possa ter esse atendimento? Existe uma preocupação bem grande pela Secretaria de Saúde. A gente faz algumas estratégias para tentar melhorar, né, essa questão da espera, essa questão do fluxo de atendimento. Para a gente ter uma ideia, ontem aqui foram mais de 300 atendimentos em 24 horas, então é um fluxo bem grande. A gente tem as unidades básicas de saúde que conseguem atender as situações que são classificadas como não urgente ou como pouco urgente. Existem já algumas vagas que são fornecidas para a demanda do dia, para que as mães possam levar a criança na UBS e consigam a sua consulta para o próprio dia. É importante que a senhora está falando para quem esteja em casa possa entender. O PAI, o Pronto Atendimento Infantil, é para casos de urgência e emergência, mas é claro, eu também sou pai, estou com meu filho também doente, a gente se preocupa, a gente quer atendimento imediato. Mas antes a gente falar da unidade básica de saúde, para quem está em casa possa entender, porque de repente a pessoa pode estar vindo para o PAI e assistindo esse vídeo nesse momento. É por ordem de chegada? Não é por ordem de chegada? Porque eu cheguei aqui agora há pouco no PAI, antes da gente poder fazer essa entrevista, doutora, e tinha gente falando assim: eu estou aqui desde as 10 horas da manhã, eu estou aqui desde as 9 horas da manhã, estou aqui faz 40 minutos. Como é que é essa questão da ordem de chegada e o atendimento aqui no Pronto Atendimento Infantil de Araucária? Então, quando a mãe chega, a mãe, o pai, né, o responsável, chega com a criança, vai fazer a ficha e daí é realizada a classificação de risco. A classificação de risco é realizada por uma profissional da enfermagem. Ela vai ver o que está acontecendo com a criança, os dados vitais da criança. Se for uma situação de emergência, a criança precisa do atendimento imediato, senão ela corre risco de óbito ou ela tem um sofrimento intenso. Ela vai ter um atendimento imediatamente. Então, dependendo da situação, a criança chegou aqui de repente com uma crise cardiorrespiratória, podendo ter um risco de uma parada, inclusive, essa criança não vai ficar esperando 2 horas, ela é prontamente atendida. Isso, o que a gente tem que garantir é que todos os casos é classificado o risco. E aqui as crianças que apresentem um risco maior de óbito ou de uma gravidade vão ser atendidas com prioridade. Agora é importante salientar que todas as crianças são importantes, toda a vida importa, não é uma escolha aleatória, não é porque é o filho do fulano, do ciclano que passou na frente. É classificação de risco e isso não é nenhuma... Essa classificação não é nem instituída pelo PAI ou pelo HMA ou pela Secretaria Municipal de Saúde. Existe uma classificação de risco que é internacional, não é? Isso mesmo, não é algo subjetivo. Eu acho que essa criança está mais grave, eu vou colocar ela primeiro. São dados objetivos que são analisados e com base nesse dado a gente vai verificar
identificar se a situação é uma emergência, é muito urgente, é pouco urgente ou é não urgente. Nas situações que é pouco urgente ou não urgente, são as situações que mais a gente tem o problema de espera, que são situações que podem esperar até 2 horas, às vezes até 4 horas. Esses casos é que a gente recomenda que sejam atendidos na unidade básica de saúde. E a gente está se reestruturando para conseguir atender um número maior de consultas, de demanda do dia, porque a unidade, ela já tem aquelas consultas que são agendadas, né? Que são as consultas de puericultura, as consultas de acompanhamento das crianças. A gente já deixa um número, geralmente é 2 por médico, para ter o atendimento das situações mais de urgência, né? Aquela criança que começou com uma febre, aquela criança que começou com uma tosse, ou começou com um quadro de diarreia, algumas manchas. Ou seja, desculpa interrompê-la, mas só para que o pessoal em casa possa entender. Por exemplo, eu moro ali na área do industrial, moro próximo ao posto, à unidade básica de saúde ali, Silvio Scraba. De repente, meu filho tem 10 anos de idade, começou com uma tosse intensa, um quadro de febre moderada. Eu posso ir até a unidade básica de saúde? Pode a unidade básica de saúde, inclusive essa unidade industrial, ela tem 3 pediatras, ela conta com 3 médicos pediatras atendendo. Fora os generalistas. Isso, todas as unidades que são estratégia de saúde da família, elas contam com os médicos generalistas, que são aqueles médicos da família, que podem atender de 0 a 100 anos, então ele atende as crianças também. Então a gente tem a situação do médico pediatra, que pode atender essas situações, e também o médico generalista. Doutora, eu queria deixar uma nota de utilidade pública aqui para a população, que órgão de imprensa serve para noticiar. Não é balcão de reclamação necessariamente, existe uma ouvidoria, tá certo, produção? Tem uma ouvidoria, né? Existe uma ouvidoria no município que você liga lá para um 0800, está aparecendo no seu vídeo nesse momento. Não satisfeito, você pode recorrer até o Ministério Público, você pode recorrer a vários órgãos para buscar isso. Agora, não dá para criar uma sensação de pânico, né, doutora? Porque veja só, o HMA, assim como o PAI, são hospitais da cidade de Araucária, e de repente o pai e a mãe tá com uma criança às vezes num estado grave em casa e fica com medo de trazer aqui. Não tem que ter medo de trazer seu filho para o pai. Se for um caso de urgência e emergência dentro de uma classificação onde o atendimento ele é imediato, saia da sua casa e venha para cá. Isso é muito importante. Ligue para a ouvidoria num caso de mau atendimento, mas saiba que o hospital vai atender a todos, sem distinção, de acordo, claro, com a classificação de risco. Doutora, eu precisava fazer uma ou 2 últimas perguntas para a senhora. A senhora falou sobre unidade básica de saúde. A senhora é diretora técnica da Secretaria de Saúde. Vamos supor, aquela mãezinha saiu muito humilde, às vezes, de uma área de invasão, de um bairro mais carente, ou de repente de qualquer bairro de Araucária, não tem esse pleno conhecimento. Chegou lá e a unidade básica de saúde constata que é um quadro moderado de febre, uma tosse leve, vira e diz o seguinte: não tem consulta, vai para o pai. Se isso permanecer, se as unidades não derem esse atendimento para essa criança, essa consulta para os atendimentos, né, de classificação, e a enfermeira do posto pode classificar isso, né? Essa história da unidade básica também ficar direcionando tudo para o pai, não é bem assim, né? Tem que atender lá, o funcionário tem que fazer seu papel na unidade básica. Sim, toda criança ou adulto, qualquer pessoa que chegue na unidade tem que ser acolhida. Isso é um trabalho que a gente está fazendo muito grande na Secretaria de Saúde para que seja acolhido, não seja simplesmente dizendo, hoje não tem vaga, hoje não tem consulta. Todo tem que ser acolhido e tem que ver qual que é a demanda daquela pessoa. E se acontecer, chegou na unidade, não tinha consulta, não foi acolhido, tem que fazer uma ouvidoria para a gente saber e para a gente verificar lá na unidade, com os profissionais, o que está acontecendo. É mais ou menos quando você tem um roubo no seu bairro, por exemplo. Roubaram o comércio, seu Chiquinho, lá na esquina. Se você não liga para a polícia militar, se o seu Chiquinho não faz um boletim de ocorrência, a polícia jamais vai saber se o seu bairro está sofrendo com problemas na área de segurança ou não. Saúde é a mesma forma, seja o PAI, unidade básica ou HMA. Ouvidoria. Procure a ouvidoria do seu município e exerça a sua cidadania. Porque toda vez que um pai ou uma mãe vem aqui, se expõe de uma maneira, a imagem é usada de maneira indevida, inclusive nas redes sociais, só para ter clique a mais. Então é assim, saúde é uma coisa muito séria e principalmente das nossas crianças. E eu quero agradecer a doutora Patrícia, não é a primeira vez que nós conversamos, né, doutora? Pela sua receptividade, pelas informações. Tem alguma orientação a mais? Porque estamos numa fase de troca de estação, já entramos no outono. Quer falar um pouquinho de prevenção antes da gente terminar? Para que esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó possa, de repente, em casa, já começar a ter uma visão mais clara, porque não adianta esperar a criança ficar doente para correr. Aí é um Deus nos acuda.
ajuda. Prevenção, doutora. Com certeza. Eu, como pediatra, gosto muito de falar de prevenção. Falar da vacinação, então é importante que os pais cheguem até a unidade básica de saúde para verificar se as vacinas da criança estão todas em dia, se está tudo adequado. A gente tem agora a vacina da Covid para criança, se as crianças já tomaram ou não a vacina. Então, a parte da vacinação é muito importante. Além disso, a gente tem que continuar com aqueles métodos que a gente tinha de antes da prevenção. Lavar a mão, utilizar álcool gel, deixar os ambientes bem arejados. Agora começa a esfriar, às vezes a gente começa a querer fechar as janelas. Isso faz com que as doenças respiratórias acabam sendo mais transmitidas. A gente tem que também ter o cuidado de quem está com algum quadro respiratório, utilizar a máscara. Criança a partir de 3 anos usa máscara também. Não querendo te interromper, já interrompendo, eu ia falar sobre isso. Uma mãezinha hoje de manhã teve aqui e falou que disse que não tinha máscara e a criança estava com suspeita de Covid desde domingo. Se a mãe não comprou máscara, tem que se entender que a responsabilidade primária é do pai e da mãe em máscara, em cuidar da saúde do filho, lavar a mãozinha, álcool em gel. O pai até pode, numa eventualidade, ceder a máscara, mas se a criança está com suspeita de Covid desde domingo e chegou aqui sem máscara, me desculpa, mas a responsabilidade não é do pai, correto? Correto. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Para a gente melhorar a saúde das crianças, cada um tem que fazer a sua parte. Tem a parte das escolas, tem a parte da família e tem a nossa parte também com o acompanhamento dessas crianças na unidade básica de saúde e o acolhimento quando elas estão doentes. Para encerrar, não é Araucária que está com problemas no atendimento do pronto atendimento infantil com as crianças, ou na HMA, ou na UPA. Se as pessoas pegarem o Google e usarem um pouquinho, vão perceber que lá no Pequeno Príncipe, o índice de espera também ele é alto, principalmente nesses períodos de sazonalidade. Então, lá no Pequeno Príncipe, em outros hospitais com atendimento infantil, a média, e se eu estiver errado, a doutora me corrija, a média de espera pode chegar de 3 a 4 horas, dependendo do período do dia ou do dia da semana. Então, o que acontece muitas vezes, a gente acaba detectando pessoas de outros municípios, como Fazenda Rio Grande, Lapa, Contenda e até de Curitiba, vem para Araucária, porque o SUS não pode selecionar só o município para atendimento, correto? Correto. Todas as crianças que chegam até aqui, que têm até 12 anos, 11 meses e 29 dias, que é a faixa etária que é atendida aqui no pronto atendimento infantil, são atendidas. Se chegar lá de Agudos do Sul, vai ser atendido. Todos são atendidos. Mas não que seja uma prioridade, mas cada um deve buscar o pronto atendimento infantil do seu município. Mais uma vez, doutora Patrícia, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, eu que agradeço. E eu agradeço ao hospital, agradeço também a assessoria de imprensa, à Prefeitura Municipal de Araucária. Notícia se faz com apuração. Achismo é coisa de quem não sabe nem o que está fazendo hoje em dia no ramo de jornalismo, isso quando faz jornalismo. Eu sou Alex Furtado para o portal Jornalismo Verdade, de olho na notícia.